Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma mesa de canto bem diferenciada utilizando materiais simples. Vem comigo! Já começa se inscrevendo nesse canal e dando like se você gosta desse tipo de conteúdo. Olá pessoal, eu sou Vanessa e vocês estão no canal Decor para Todos. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma mesa, na verdade duas mesas de canto, utilizando materiais simples, mas assim de um jeito bem diferenciado, uma mesa bem diferente, que inclusive você pode encaixar entre elas, uma é um pouco mais alta que a outra, ou até encaixar em um puff, em uma mesa de centro. Ela pode ficar de várias maneiras, né, na sua casa. Inclusive, essa mesinha de canto, você pode utilizar materiais que você já tem em casa. De repente você tem um guarda-roupa que você vai se desfazer e você pode aproveitar ainda algumas madeiras ali daquele guarda-roupa. Então vou dar algumas dicas para vocês como aproveitar essas madeiras de aglomerado que você acha que não vai ter nenhuma serventia, que não vai ter nenhuma possibilidade de aproveitar na tua decoração, mas que dá sim, inclusive fazendo mesinhas como essa. Vem comigo! Então, pessoal, para começar esse tutorial de hoje, eu pedi para o meu esposo cortar dois círculos de 38 centímetros de diâmetro em materiais diferentes, conforme vocês estão vendo aí. Um é um material que é um aglomerado, é um resto de armário que a gente tinha, e o outro é uma madeira de pinos, né? Essa madeira aí bonita. Todas as duas eu pedi para cortar em 38 centímetros de diâmetro. E aí, por que eu pedi 38 centímetros, né? Um tamanho quebrado e não 40 centímetros? Porque eu tinha uma bandeja com esse mesmo diâmetro, uma bandeja redonda, que eu posso também utilizar ela como tampo da minha mesinha, certo? E aí, a primeira coisa que você vai fazer é preparar esses tampos circulares para servir como mesa. No caso do aglomerado, o que é que eu tô fazendo aí? Eu tô emassando ao redor para ficar uma superfície assim bem lisa, né? Então eu tô emassando aí com essa massa de madeira, específica para madeira, mas se você não tiver massa de madeira, pode usar massa de parede também, que funciona do mesmo jeito. Uma outra opção é você utilizar aquelas fitas próprias para acabamento, né? Que aí você vai utilizar com a cola específica e vai colar aquela fita e fazer um acabamento, vai ficar excelente também. Aí eu comecei emassando logo com a espátula, depois eu vi que não estava dando muito certo. Comecei a usar o dedo mesmo, porque com o dedo você consegue sentir os buraquinhos e conseguir que ele penetre o máximo possível, certo? E aí depois você vai esperar secar, mais ou menos, eu espero secar de um dia para o outro, mas algumas horas isso aí já está bem seco, já dá para começar a lixar. E aí você vai lixar, certo? E aí quando você lixar, aí o ideal é você usar uma lixa fina, né? Uma lixa de acabamento, só para tirar as coisas mais sobressalentes, mas assim, deixar o mais liso possível. Depois que você lixar, você vai passar um pano meio úmido para tirar o excesso de poeira ali da massa, né? Logo em seguida você vai pintar. Para pintar, eu estou utilizando uma tinta de madeira bem forte, né? Que é uma tinta de madeira bem... na verdade é uma tinta multisuperfícies, mas ela é bem forte. E é base água, certo? Como vocês estão vendo aí, eu pintei só um lado e ao redor. Não pintei o outro lado porque eu tô com a ideia aí de colocar um adesivo no futuro, se eu ver que vai ficar marcando muito, vai ficar riscando muito a superfície. Então, futuramente, se eu ver que é vantagem, eu vou colocar aí um adesivo. Mas se não, essa tinta de madeira aí, ela funciona muito bem. Inclusive, esse material de aglomerado, você pode fazer muitas coisas. Às vezes você tem um armário antigo que você vai jogar fora, pode ser um armário de cozinha, pode ser um guarda-roupa, que você pode transformar numa mesa de canto como essa, você pode transformar num aparador, você pode transformar naquelas prateleirazinhas de quadro. E aí, nesse caso, dessas superfícies, por exemplo, de uma prateleira de quadros, você não vai ter muito contato ali, né? Você vai posicionar ali os quadros e aí você não vai precisar ficar mexendo muito. Então, para esses casos, você apenas pintar de branco
resolve, né? Emassar e pintar resolve. Mas no caso dessa mesinha, né, talvez essa pintura, mesmo sendo uma tinta forte de madeira, pode ser o uso, né, coloca prato, coloca copo, coloca um controle remoto, pode ser que ela fique riscando. Então, uma outra ideia é você fazer uma adesivagem aí com um adesivo branco ou de outras texturas que você preferir. Agora você vai fazer o acabamento na base circular de pinos, certo? Essa base circular de pinos praticamente ela tá pronta, mas aí você pode utilizar algum acabamento mais específico. Eu tô usando aqui, que é o que eu uso muito aqui no canal, é óleo de coco na madeira, porque eu acho que além de hidratar, ela deixa os veios mais aparentes. Mas as outras coisas que você pode utilizar é uma cera transparente. Também pode utilizar um betume, se você quiser que ele fique levemente mais escuro, a madeira e tal, dá uma cor na madeira, aí você pode usar o betume. E no final de tudo você colocar um verniz, porque aí o verniz ele tem essa função de fazer uma capa protetora na madeira, sabe? Então, assim, é uma ideia também. Aí eu indico sempre você utilizar logo em seguida o verniz. E aí eu indico o verniz base água, né? Que além dele não ser tão prejudicial à natureza, né? Porque ele é base água, ele também não tem um cheiro muito forte. Então, o verniz que eu indico normalmente é um verniz base água transparente, que deixe a cor da madeira natural aparecer. Então, agora é o momento de você fazer a montagem dos pés, certo? E aí, para fazer a montagem dos pés, eu tô usando esse barrote que ele é bem fininho, é um barrote de 1 por 1 centímetros, assim, de espessura, ele é bem fininho mesmo. E aí, para você fazer as mesas exatamente igual a minha, em relação à altura, em relação ao diâmetro dos círculos, você vai precisar de 4 barrotes medindo 33 centímetros e meio, 4 barrotes medindo 28 centímetros, 6 barrotes com tamanhos diferentes, sendo 3 de 53 e 3 de 50, porque ele vai ficar um pouquinho mais alto que o outro aí, certo? E aí, para montar, né, uma mesa, você precisa de 7, certo? Conforme vocês estão vendo aí. Então, são 2 de 33,5, 2 de 28 e 3 de 3,50 aí nesse caso que eu tô medindo primeiro, eu tô fazendo primeiro a menor. E um detalhe que eu quero que vocês observem, que os dois barrotes que medem 33,5, eles têm um leve corte nas pontas que seguem o círculo da base. Não sei se tá dando para observar aí, mas vocês estão observando que tem 2 barrotes aí no meio, que são exatamente os barrotes que vão fazer esse T quando a gente fizer a montagem. E no caso do T, ele é o T que vai ficar em cima, certo? Inclusive, esse corte você pode fazer depois que você montar o T, porque aí você coloca em cima da madeira, marca para depois cortar essa ponta do T. E aí, depois que você montou os T's são as bases da mesa, né? A base que vai ficar no chão e a outra base que vai ficar posicionada, a base circular. Então, agora você vai montar essa parte que vai segurar um T ao outro. E aí, com essas duas mesinhas prontas, sendo uma 3 centímetros mais alta que a outra, você pode fazer várias composições na sua sala. Você pode utilizar uma só posicionada do lado do sofá. Você pode utilizar as duas juntas, uma dentro da outra. Você pode utilizar uma composição junto com uma mesa de centro. Você pode utilizar com um puff posicionado dentro delas. Você pode fazer várias composições. É assim, é um projetinho fácil de fazer, barato
e que vai ficar lindo, vai ficar maravilhoso na decoração, na composição dos ambientes na sua casa. Depois que você montar tudo direitinho, aí você vai posicionar aí as bases circulares e aí você tem duas opções. Ou você deixa as bases circulares soltas, ou você pode fixar também com um parafusozinho as bases, certo? Se você quiser que a base não fique tirando. Eu deixei as bases soltas porque eu tenho a ideia de ficar colocando essa bandeja que eu falei no início do vídeo, que eu tenho, certo? Porque aí eu posso botar essa bandeja e se eu quiser usar numa área externa, eu coloco, porque a bandeja é de fibra, né? Então pode levar água. Eu não falei sobre o acabamento dos pés, mas os pés você também pode passar um verniz, de repente um verniz marítimo, né? Que é um verniz mais forte, porque nesse caso eu coloco também na área externa essas mesinhas, quando eu coloco a minha bandeja de fibra. E aí, o ideal é você passar um verniz mais forte, mais resistente, porque para ficar mais seguro, né? E aí, gostaram desse vídeo? Gostam de vídeos como esse, com pequenos objetos de decoração que você pode fazer para incorporar na decoração da sua casa? Então não esquece, se inscreve nesse canal e ativa aquele sininho, que é o sininho das notificações, para você ficar sabendo sempre quando tiver vídeos como esse. Então é isso, gente. Tchau!